Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Um dia depois das eleições que definiram o ex-presidente da Câmara dos Deputados e do Senado da República, estamos aqui para analisarmos o que ocorrerá com o governo Bolsonaro em relação a tratativas e os embates com os parlamentares, com o legislativo, que na situação, nas condições que se encontram, não deixa de ser fundamental para o governo ter dois aliados no comando das duas casas legislativas. E o resultado dessa eleição para o governo é bastante claro para que muitos que estavam imaginando que o governo Bolsonaro ia ter uma vida curta e que um processo de impeachment ia ser logo aberto e que levaria a seu impedimento e seu afastamento do governo, com as duas eleições, essa ideia já está praticamente sepultada, a não ser que algo extraordinário ocorra. Como veremos mais para frente nesse vídeo, existem as possibilidades reais disso ocorrer. No entanto, não se deve contar com a ocorrência disso, para tirar o governo Bolsonaro, porque mesmo sendo a possibilidade real, a probabilidade é que a probabilidade maior é que isso não ocorra. E o presidente da Câmara dos Deputados, apesar que ele não de forma explícita não diz, mas é um forte aliado do Bolsonaro. Na verdade, existem muitas pessoas que falam que o Centrão, o grupo de partidos em que o Arthur Lira, digamos assim, é o chefe, na verdade, esse grupo cooptou o Bolsonaro e não o contrário. Quer dizer, o Bolsonaro está pagando muito caro para ter o apoio desses partidos, e como eu falei anteriormente, para, digamos assim, para comprar um salvaguardo dele, para que não seja votado o processo de impeachment ou outro tipo de votação em que poderá deixar o governo em situação vexatória ou situação, digamos, complicada. Mas o presidente eleito tem algumas questõezinhas, alguns detalhes que eu vou lhe contar na sequência, que são detalhes que mudam na verdade, digamos assim, o rito, o processo ritual dos poderes, que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas antes, eu lhe convido para você deixar a sua opinião, dizer o que você acha dos novos presidentes da Câmara, o Arthur Lira, e o novo presidente do Senado, também eleito, o Rodrigo Pacheco. Diga o que você acha desses dois parlamentares em relação ao governo Bolsonaro. O que você acha que eles vão fazer em termos de apoio, ou ser contrário ao governo, ou vão ser subservientes ao governo? Diga o que você acha. E também não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os nossos debates, os nossos vídeos que a gente publica diariamente, vídeos curtos, mas que dá uma síntese do que é o nosso pensamento em relação à política brasileira, notadamente a política nacional, e mais relacionado com o que está ocorrendo no poder, principalmente no poder executivo, mas não sem deixar de dar um pitacozinho em outras áreas também. Então, o detalhe é que, por ser réu em duas ações criminais,
o novo presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, do PP de Alagoas, não pode assumir interinamente o Palácio do Planalto caso o presidente Jair Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, se ausentem do país ou por algum outro motivo não possa assumir o cargo por estar impedido, seja doente ou qualquer outro tipo. Então, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e o terceiro na linha sucessória, ele não poderá assumir porque ele está respondendo a processos criminais por corrupção junto ao Supremo Tribunal Federal. A Constituição brasileira estabelece que, na ausência do presidente e de seu vice, caberá ao presidente da Câmara o comando do país. Ele é o segundo na linha sucessória após o presidente e o vice-presidente da República, né? E depois vem o presidente do Senado e, por quinto, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Lira, o atual presidente da Câmara dos Deputados, é investigado pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa, mas seus inquéritos ainda aguardam julgamento de recursos. A primeira e a segunda turma, onde esses dois processos tramitam, lá do Supremo Tribunal Federal, já aceitaram as denúncias contra ele nesses dois casos, que são dois casos distintos, né? São dois processos diferentes. Então ele já foi acatado a denúncia ou as denúncias, já está agora acolhendo, dando prazo recursal, né? Para que o réu, no caso o Arthur Lira, apresente o seu argumento ou os seus argumentos contra a eventual condenação, né? E de acordo com o precedente aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em 7 de dezembro de 2016, réus em ações penais no Supremo Tribunal podem até comandar as duas casas do Congresso, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, mas não podem substituir o presidente em caso que o presidente da República e o vice se ausentem do território nacional ou, como eu falei, estejam impedidos de exercer o cargo por doença ou por qualquer outro motivo. O comando do país, no caso de ausência do presidente e do vice, deve ficar então com o Rodrigo Pacheco, que ontem também foi escolhido como presidente de uma das casas, no caso, o Senado Federal. E agora, na possibilidade, como eu falei anteriormente, do Rodrigo Pacheco assumir a presidência, pelo motivo dele estar, a presidência da República, né? Pelo motivo dele estar viajando, ou qualquer outro tipo, ou impedido por doença, etc., quem irá assumir a presidência da República, ou seja, será o quarto na linha sucessória, será o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que ele ficará na corte até o 2022, não o ano completo, acho que em meados ou até setembro, outubro, ele irá ficar no Supremo Tribunal Federal, na presidência do Supremo. Então, serão essas duas pessoas que deverão assumir a presidência da República na ausência do Hamilton Mourão e do Bolsonaro. Então, caso isso ocorra, tem essas duas pessoas. Pelo motivo de corrupção, de processo de corrupção, o presidente da Câmara dos Deputados, eleito ontem, e com apoio total do Centrão, como ele mesmo é o comandante do Centrão, e com apoio irrestrito, com larga
distribuição de verba, de cargo, etc., do Bolsonaro, o presidente Arthur Lira, pelo fato de responder a processo de corrupção, ele não poderá assumir interinamente a presidência da República. Então, essa é a verdade. Elegeram um corrupto para comandar a Câmara dos Deputados. Meus amigos e minhas amigas, diga o que você acha, o que você entende disso e qual a sua opinião do que vai ocorrer com uma pessoa desse tipo. E outro recadinho, o Bolsonaro fique de olho, porque esse presidente da Câmara dos Deputados, ele é vingativo. Ele demonstrou isso na primeira ação, no primeiro ato dele como presidente da Câmara. Então, se tiver algum atrito com o Bolsonaro, certamente ele vai olhar com muito carinho um daqueles quase 70 processos de pedido de impeachment para votar contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, fique esperto, Bolsonaro. Então, meus amigos e minhas amigas, é isso. Não se esqueça de se inscrever. Um abraço e até mais.